Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast. Esse é o podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e hoje a mesa tá cheia. Tô aqui com Pedro e Regina, Natália Dias e também um convidado. Como é que vocês estão, pessoal? Maravilhosamente bem. Tudo bem também, graças a Deus. Tudo bem? Vencemos o trânsito? Vencemos o trânsito. Apesar de tudo. E eu também já vou perguntar pro nosso convidado. A primeira pergunta vai ser essa. Venceu o trânsito, Cristiano Sobral? Como é que você tá, cara? Venci o trânsito também. Cara, brigadão por estar aqui presente com a gente. A gente tem muito assunto para falar. Tem diversos temas que a gente vai abordar, porque estudando a sua trajetória, a sua carreira, a gente consegue ver que você passou por diversas transformações dentro do mundo jurídico, não só na advocacia, mas também no magistério e também como escritor. E tem muita coisa bacana para a gente poder falar isso, além do próprio empreendedorismo jurídico, que também é uma veia sua muito forte. Vamos pra cima. E aí, a partir disso tudo, eu vou jogar a bola aqui para a Natália e para o Pedro para a gente mencionar um tema que a gente vai abordar sobre empreendedorismo jurídico aqui. E a gente tem que falar que estamos agora completamos 6 meses de ano, né? Não sei se você sabe. E não sei se você sabe, que é 3 de junho, né? Mas também, no meio do ano, a gente planeja e replaneja o que a gente planejou no início do ano. E aí vem a nossa parceira para poder nos ajudar, certo, Natália? Sem dúvida, gente. Eu acho que em termos de estratégia, tanto profissional quanto pessoal, vale muito a pena a gente pensar no nosso ano em dois grandes semestres, blocos, né? sim, Dois grandes claro. blocos. Então, agora que a gente está inaugurando essa segunda fase do ano, é aquele momento em que a gente reflete se as metas do primeiro ano foram cumpridas e estabelece novas metas para o nosso grande segundo semestre. E uma das grandes metas do advogado, da pessoa que opera no universo jurídico, é ganhar dinheiro, né, Pedro? Porra, essa é a meta de todo profissional, eu acho, né? Quem não pensar assim tá errado, né? E a gente tem uma grande parceira que auxilia no fluxo de caixa do advogado. É verdade. E essa parceira é a nossa Juscast, que todo mundo aqui na mesa e quem nos está assistindo ou ouvindo conhece. Afinal de contas, a Juscast, através da solução de antecipação de honorários advocatícios, consegue proporcionar uma saúde financeira, um refresco também para o seu orçamento, para o seu balanço de meio de ano. E a partir daí, a Juscast quer propor a vocês a seguinte pergunta. Se vocês têm aquele processo que está preso lá, na fase final do processo, e pudesse ter a Juscast como parceira para adiantar justamente esse honorário que está lá pendurado no judiciário, o que você faria dentro da sua estrutura profissional? Faria um curso? Faria uma obra? Aumentaria a contratação de pessoal? Existem diversas possibilidades, talvez até contratar uma plataforma de tecnologia. Existem diversas soluções. O que vocês fariam? Eu tenho certeza que todo mundo que nos ouve tem um processo que está pendurado no judiciário. Olha que eu tenho, hein? Vários, hein? Então, o Cristiano já sabe. Temos o cliente. Já temos aqui, ó, joga lá na Juscast e fala que foi o Manda pro Jurídico que indicou. Afinal de contas, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem também aqui, a Juscast é uma das empresas com melhor atendimento na avaliação do Google. E eu não estou falando assim porque eles mandaram falar, não. Porque é só ver. Vocês jogam no Google, vocês vão ver justamente uma avaliação incrível, tratamento humanizado, atendimento humanizado, de forma com que você não se sinta parte de uma engrenagem. Você é uma pessoa que tem um problema a ser sanado. E a Juscast está lá para apresentar essa alternativa. Conheça a Juscast, QR Code na tela, link na descrição, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para esse segundo semestre do advogado e da advogada. Certo, Natália? Lembrando, pessoal, ações com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, antecipação de honorários a partir de R$1.000, com R$1.000 já dá pra fazer bastante coisa, e contra a pessoa jurídica. Cumprindo esses 3 requisitos, entre em contato com a Juscast. Agora, Cristiano, vamos entrar no nosso papo aqui, que tem muita coisa pra falar. E eu acho que o pontapé inicial tem que começar na sua trajetória, né? Como você se direcionou para o direito e, posteriormente, como você acabou direcionando para as suas áreas de atuação, né? Que é o civil, o imobiliário e também o direito do consumidor. Claro que o civil é o... Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você quer falar sobre isso? Tenho. Porque, cara, tem um lado negro também aí, mas, né? Mas não tem problema. A gente tá aqui pra falar de vitórias e derrotas, não tem problema nenhum. Bom demais, bom demais. Bom, olha só. Eu fui fazer direito sem querer fazer direito. Meu pai era advogado, então não tinha aquela visão. Acho que todo mundo passa por isso na vida, né? De
se espelhar em alguém. Eu via meu pai trabalhando como advogado e tal, pode ser que seja legal. Mas eu sempre fui um cara meio que da comunicação, né? Antes de entrar na faculdade de Direito, né, eu era DJ. E fui... Essa aí eu não esperava. Gostei, E você ainda gostei. vai esperar... DJ de quê? E, Curiosidade. cara, calma, vamos lá. Beleza. Eu comecei a brincadeira porque tinha um DJ na minha rua, Vinícius Antunes, se ele estiver um dia escutando isso aí, foi um cara que me instigou ali a estudar isso. Eu comecei a fazer as festinhas do colégio, aquele negócio. O negócio foi ficando sério, eu comecei a ganhar um dinheirinho aqui e acolá. E eu fui trabalhar num programa aos domingos, na Rua Felipe Camarão, na Rádio Imprensa. E de lá, eu talvez tenha me destacado um pouco mais e eu fui tocar numa equipe de baile funk. Então, eu fui DJ de baile funk. Chamava os homens de cavalo e as mulheres de égua, né? Aquela época que cavalo é R$2 e égua é totalmente de graça. Caraca, é isso isso mesmo. eu não esperava. E eu tocava na Rádio Imprensa todo dia de 2 às 3 da tarde. Então, eu era um DJ que era bastante novo, mas tinha ali um esqueminha bacana. E pronto, trabalhei durante muitos anos da minha vida como DJ. Fui residente do Clube Naval ali no Piraquê, ali na Lagoa. Fazia as matinês todas ali do Clube Naval. Isso aí, years ago, né? Há muito tempo atrás, antes né? de entrar na Ou faculdade? já tava estudando? Não, antes de entrar na faculdade. Tanto que quando eu fiz ali 18, 19 anos, eu tava meio que saturado disso. Dei um super mole que, pô, sei lá, que eu viro o Alok do funk. Não sei, né? O Denis DJ. O Denis DJ. O Denis é da minha época, né? Então, assim, Denis, Tubarão, aquela galera toda. DJ Malboro. De Malboro era um pouco mais velho, já é bastante mais velho do Já que era a o gente, cara ali, né? já era o cara, Já sempre tava foi o ali no cara. topo da Mas eu pirâmide. tocava ali, tinha Zezé Disco, A Coisa, o Cacareco, o Furacão 2000, era naquela sequência Caraca, ali da adorei essa tarde, parte, eu não eu sabia tocando. Mas antes Esse assim... é o lado negro, pra mim, isso é um lado nem um pouco negro da maneiríssimo história. pra algumas pessoas, eu falo brincando, o lado negro da minha vida, né? Mas eu trabalhei durante muitos anos também como vendedor de loja, no período da faculdade, depois que eu larguei o lance do DJ... Fiquei meio que de saco cheio disso, de ficar tocando, trabalhar à uma vida noite. muito desgastante, né? Pois é, e não tinha essa visão. Talvez faltou visão na época ali pra eu continuar tocando. E hoje é talvez uma profissão que é muito mais bem vista hoje do que antigamente, Certamente. né? E também mais bem remunerada. Então, na época, eu vendi tudo, comprei um carro, uma Uno 2 portas LX, não tinha ar-condicionado, só tinha vidro elétrico e aquele rádio que você levava junto pra jantar, né? Você tirava, levava junto pra jantar aquele rádio. E aí, né, depois que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar em loja. Trabalhei na Oscar, em Mr. Cat, Sandpiper, Richard. Trabalhei em um monte de lugar. Já tem ensinamento pra Já tem a advocacia linha de depois, com vendas ali, certeza. né? A gente já nasce como vendedor. Então, pensa assim, nós todos, advogados, hoje somos vendedores. Não tem como trabalhar a advocacia Perfeito. sem essa visão empresarial. Então, assim, trajetória antes do direito, assim, o que mais chama atenção talvez seja o mundo do baile funk, que fez parte da minha vida. Mas vou te falar, eu falei que, claro, que você aprende muito, assim, no quesito técnica, você aprendeu muito vendendo em loja, isso é óbvio. Mas, assim, eu digo que talvez... Trabalhando na Noite Carioca, você também teve um desenvolvimento de sensibilidade de pessoas, né? Sim, e isso claro. é muito importante. Afinal de contas, está tratando de direito, mas direito, antes de tudo, é uma ciência humana. Então, se você tem uma sensibilidade mais apurada, te fortalece muito para entender quais são os pontos que você pode, digamos assim, explorar ao seu favor e também para fazer a melhor condução, o melhor atendimento para o seu cliente, né, cara? Com toda certeza, não tem como. Trabalhar com pessoas, a gente tem esse tato, né? Essa conexão, cria esse rapport com as pessoas e, sem sombra de dúvidas, isso faz potencializar as suas vendas e, consequentemente, escalar o escritório, né? Eu acho que o direito tá muito forte. Assim, a gente tem que tirar o direito de dentro do TJ e também dos escritórios. Não, mas claro que não tem que sair de lá e não voltar, mas o desenvolvimento da prática jurídica também está na rua. Eu acho que tem um pouco disso. Você sabe que um negócio interessante que você falou? Porque eu tava conversando sobre esse tema justamente essa semana. Eu tenho uma irmã que faz cinema. Minha irmã mais nova faz cinema. E uma amiga comentou assim, caramba, Natália, que legal, né, que ela faz cinema. E a gente começou a conversar que quando a gente entrou na faculdade, alguns desenvolvimentos de profissão alternativas, eles eram... Você tinha uma carga muito mais negativa na sua reflexão do seu futuro. Eu tô falando isso porque você falou sobre poderia ter seguido como DJ, quem sabe? Quais seriam os caminhos que a vida teria te levado. E isso é interessante que a gente vai falar aqui hoje... Como a mudança e a estrutura da mudança social, ela muda, inclusive, a nossa relação com a nossa profissão, mas ela também muda muito o desenvolvimento de outras profissões.
que antigamente tinha um olhar muito mais conservador, uma trilha muito, será que você vai fazer? Você vai conseguir se manter, sobreviver? E hoje em dia são profissões que são potencialmente muito promissoras, Claro. né? A sociedade, ela tá se invertendo de uma forma muito agressiva. O que antes a gente achava que era uma inversão um pouco superficial, hoje em dia não é. E aí, Cristiano, o que eu quero saber? Você é uma pessoa que muitos e muitos estudantes de direito te conhecem. E eles te conhecem da época em que um professor dava aula num curso presencial. E você ia lá Sim. e falava, oi, professor, boa noite. A relação com o universo jurídico mudou, a forma como o aluno consome informação mudou, a forma do posicionamento do professor mudou. E o que você fez com muita maestria, porque não foi todo mundo que conseguiu fazer essa virada de chave. E você conseguiu. Talvez aí, ó, a época de DJ e de vendedor tenha ajudado. Como é que foi isso? Como é que foi fazer esse desenvolvimento, essa curva, junto com a sociedade? Então, eu me formei no ano de 2001, né? E no ano de 2005 eu entrei em sala de aula pela primeira vez. Foi um momento muito especial, um momento de nervosismo também, né? Entrando para começar a ensinar e não ensinar em faculdade. Então eu já peguei uma pedreira que foi o mundo do concurso público, né? Eu lembro que estava tendo um concurso para o TRT, a região que abrangia o Rio de Janeiro. Eu peguei uma sala lotadíssima para dar aula de processo civil. E aquele esquema, né? Giz ainda, quadrinho verde de ponta a ponta, sala lotada, e fui pro fight, né? Foi o que aconteceu. E em 2009, antecipando toda essa história de 2005 até 2009, 4 anos ali de muita sala de aula, professor da Escola da Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público, todos os cursinhos do Rio de Janeiro, seja de OAB, Magistratura, Delegado de Polícia, Ministério Público. Em 2009 eu estava em Niterói dando aula num curso chamado Ideia, eu entrei no carro e meu Nextel, na época de Nextel, apitou, né? Ficou Eu tô adorando o contexto nostálgico que você vai trazendo no episódio, cara. Antes, olha só, que um detalhe aqui, né? Que vocês começaram a falar também um pouco do passado. Quando eu me formei, eu ainda estava totalmente perdido, né? E eu entrei na faculdade de gastronomia. Mas isso é outro dia que a gente pode falar sobre isso. Também. Era na época que nem o... Qual era o nome daquele cara? O inglês, esqueci o nome dele. Eu sou o Masterchef, o Jacan. O chefe de cozinha super conhecido, Jamie Oliver, nem Jamie tinha Oliver. programa, só pra você ter ideia, cara. Era a primeira faculdade de gastronomia no Rio de Janeiro, que era na Estácio de Sá, né? Eu me lembro disso, eu tenho um amigo que formou lá. Pronto, então. Aí fui fazer, mas aí depois abandonei a faculdade, também teve aqueles BOs todos. Pois bem, né? Então, assim, em 2009, meu Nextel tocou e era um cara chamado Renato Saraiva. Nunca tinha escutado nesse cara na minha vida. E falando assim, olha, amanhã você vem pra Recife. Eu falei, que história é essa? Eu vou pra Recife. Cheguei em casa, falei com a Claudinha. Falei, Claudinha, ó, um cara maluco aí, Renato Saraiva me ligou lá pelo Nextel e já mandou as passagens. Olha que maluco abusado. E eu tava com aula na Escola da Magistratura no dia seguinte. Na Emerge aqui no Rio. Aí eu liguei pra Escola da Magistratura, pedi desculpas, mas tinha um compromisso e etc. Falei, cara, eu vou arriscar, vou ver qual é. Fui pra Recife, era uma aula meio que híbrida, né? A gente ia pra sala de aula, eram muitos alunos, que eu lembro, uns 400 e poucos alunos dentro de um ambiente lá. E a gente gravava aquela aula, tá? E gravava num CD aquela aula. E o Renato, lembra que mandava lá um motoboy, queimava esse CD para subir essa aula meio que para o online dos alunos. Porque o que a gente tinha antes do online era o sistema satelitário. Então, o cara ia para uma sala de aula para assistir o professor na televisão, né? Não era aquele esquema do conforto de casa. Quem foi um grande percussor disso foi o Luiz Flávio Gomes, com a LFG. Então, a gente ia para a sala de aula. Na verdade, eram umas salinhas espalhadas pelo Brasil que tinha um professor que estava dando em Salvador, em São Paulo, a aula lá no sistema satelitário. Mas o Renato realmente foi um desbravador do sistema online. Então, eu passei por essa transição, né? De um professor que veio de uma sala de aula raiz mesmo, giz, ali, muitos alunos, aquele contato direto, para o mundo online. Foi desafiador, porque a gente falava por uma câmera sem aluno, eram várias horas por dia, né? Eu cheguei a ter síndrome meio que de pânico de estúdio, que eu gravava de 9 a 10 horas por dia, e era uma situação que eu tava ali, a câmera, não tinha ninguém na sala, então era cansativo, a gente conseguia... Solitário também, né? Claro. Romper fronteiras, eu dava aula ali pro Brasil inteiro, a gente chegava... eu ouso dizer que no Complexo Renato Saraiva passaram mais de 300 mil alunos comigo. Caramba! Em preparatória de OAB... concursos públicos no geral, então foi uma grande... E o início da trajetória
trajetória lá foi em que ano, mais ou menos? 2009, exatamente, 2009. Gente, imagina quanta gente não tá assistindo Manda, que não teve aula com o Cristiano Sobral. Manda essa mensagem verdade, pra gente, vai ser legal. É bacana demais isso. Carinho é muito grande das pessoas falando comigo, até hoje nos cursos que a gente vai lançando. Pô, fui aluna do Cris lá em 2007, em 2008, no presencial, depois no Renato. Então, assim... Pra quem não tá pegando quem é Renato Saraiva, é o CERS. É o CERS, o Complexo Ensino Renato Porque Saraiva. o pessoal não sabe que o RS é Renato Saraiva, né? Foi o maior curso jurídico do país na época, né? Hoje não, mas foi o maior curso jurídico, assim, disparado. Na frente de todo mundo. Na época que eu tava na faculdade, disparado. O Renato Saraiva é um que vale a pena um dia que estiver no Rio de Janeiro vir aqui no Manda, porque ele conseguiu antecipar uma tendência. Se organizar, a gente vai onde ele tá Ele também. antecipar. Eu vou estar em Recife no Inclusive, no ele tá desse esse final de mês, gente. semana agora no Rio. Olha. Porque o Heitor nasceu, o neto dele, ele tá vindo pra cá. Verdade. Final de semana que ele tá aqui, Olha. Renatão. Ó, Renatão. E, Já Cristiano, temos- você tá falando que você teve a experiência de, vamos dizer assim, um feedback negativo de o DJ não ser uma profissão assim bem vista na época. Como é que você enxerga hoje as profissões que são derivadas da inteligência artificial, da tecnologia de forma geral? Você acha que elas já concorrem em pé de igualdade com as profissões mais tradicionais? Claro, com toda certeza, né? O mundo da IA hoje é surreal, né? A gente estava falando até antes aqui da gente começar o pod, né? Que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, um caminho que gera aí desafio para muitos advogados, né? Acho que para todas as pessoas, não só advogados, mas a gente está dentro do mundo jurídico. Eu tenho um pai de 75 anos que tem um desafio gigantesco em criar um comando, um prompt ali para uma IA para trazer produtividade ou análise de documentos de um escritório e etc. Então, assim, comparando com outras profissões, e a nossa, no mundo da advocacia no geral, é um caminho sem volta. E um caminho bom, eu falo assim, positivamente, sabe? Porque a gente está com uma outra visão da sociedade. É uma sociedade que a informação é muito rápida, existe uma mudança contínua, né? Essa transformação contínua das pessoas e, cara, e a IA veio para ajudar muito mesmo. Talvez o lado negativo disso tudo, principalmente para a galera que está na faculdade... Pô, isso que eu ia falar. E assim, quando a gente fala de faculdade, né? A mesma faculdade que eu fiz e terminei no ano de 2001 é a mesma faculdade que a galera faz hoje Isso ainda. é um absurdo, Então a faculdade não acompanhar essa transformação, isso é surreal. Mas dentro do mundo da IA, dos ensinamentos, de professores que estão aí sendo clonados para dar aula, vai ser necessário que também elas venham se... ter aí uma transformação e muito rápida. Sim. Muito rápida. Então, assim, o lado negativo é gerar uma preguiça de ter uma profundidade em determinados assuntos. Né? Se a IA vai me entregar isso, eu não preciso me preocupar com isso. Eu não sei ao longo dos anos qual vai ser o impacto, resultado né? disso. Sim. Né? A gente veio de estudar por livros ali, ficar... Eu lembro que a gente ia pra sala de aula, quando eu tava estudando, a gente gravava nas fitinhas e... Professor, segura um pouco aí pra gente virar a fita e gravar ali do lado B da fita. Então, assim, eu não sei como que vai ser hoje. Hoje a gente usa um aplicativo, a aula já resume ali pra você, já monta um mapa mental, você vai escutando a aula, o que é importante naquilo. Então, assim... É um pouco do meu antigo, falo um pouco mais alto nisso, mas eu também não sei se eu tô certo. Como Acho que que vai ninguém tem ser? resposta, né? Mas você vê isso na sala de aula? Porque você começou numa época que não existia isso. Sim, sim. A sala de aula mudou muito pra você nesse sentido? Totalmente. De lá pra cá? Totalmente. É até difícil pro professor conseguir, tipo, fazer essa migração mental do seu planejamento de aula, por exemplo? Há pouco tempo soltaram, assim, um grupo de professores, né, no WhatsApp, e eu faço parte ainda de um grande curso preparatório para concurso público, que os concurseiros se reuniram e soltaram o primeiro vademecum feito pela inteligência artificial. Olha. E, cara, esgotou em segundos, porque todo mundo comprou aquilo. Então, a inteligência, ela consegue reconhecer, por exemplo, o que vem caindo durante anos e vem se repetindo. Então, aquele trabalho braçal que se fazia, olha, isso aqui é o que mais comum cai, o professor vai lá no chutômetro, a IA consegue entregar isso aí com muito mais efetividade. Então, para a sala de aula em si, né, talvez o aluno tenha ali uma diminuição de tempo de estudo que ele teria com
com o uso da inteligência artificial. Mas isso também é meio perigoso, né? Claro, com toda Porque certeza. você entra numa zona de conforto absurda. Eu lembro que quando teve a migração do sistema do tribunal, que as jurisprudências começaram a ser online e disponíveis em acesso limitado, quando antes era revista de tribunal, era o caderninho que você assinava lá, publicação que você recebia do recorte. Eu lembro que o pessoal mais velha guarda do escritório falou: ih, a partir de hoje vocês não vão mais saber fazer pesquisa de jurisprudência. Porque você vai jogar meia dúzia de palavras, já vai ter tudo ali, vocês não vão parar pra ler. Aí eu fico pensando se hoje a gente tá nessa fase de achar que a inteligência artificial ser o atalho, tudo ser muito mais, a informação ser muito mais rasa, de certa maneira, né? Porque é muito mais fácil você acessar ela, você não precisa se aprofundar na leitura e dar uma busca de background. É muito mais fácil você ficar reacessando ela, exatamente. Né? Você... Às vezes você não precisa nem estudar tudo. Você joga a palavra-chave, você já vai direcionado, você lê só aquilo que é específico e mata, e outra, né? Aí você esqueceu. Você me fala, a gente debateu, você esqueceu. Se daqui a 2 horas a gente vai falar de novo, você joga o seu nível de acesso é muito rápido. Sim, muito rápido. Então você não tem que absorver mais informação, porque você tem um HD externo constantemente. E você consegue buscar as palavras hoje em dia. Então, tipo assim, isso facilita absurdamente. Antigamente você tinha que ler tudo. Então eu sou da época que eu, tipo assim, sabia os artigos de código decorados, porque eu lia aquela coisa 30 mil vezes durante o dia, eu decorava. Pois é. O contrato que outro dia eu tava relendo, eu falei, cara, esse artigo aqui tá com código de 73, pro CPC de 73. Porque o 85 ficou 782 lá do CPC da Título Executivo de Justiça Judicial. E aí eu falei, cara, esse código tá errado. Aí o meu estagiário falou: mas como você sabe? Você acabou de ler uma coisa. Eu falei, cara, porque eu tenho certeza que esse artigo não tá mais no capítulo certo. Aí eu expliquei pra ele abriu e falou: caraca, mas você decorou. Eu falei, não, porque eu já li isso 50 vezes na minha vida, né? Mas você sabe que uma coisa que eu reflito sempre, e aí eu queria saber do Cris isso, inclusive. A gente conversou aqui há uns meses atrás com um professor, e uma coisa que eu reflito todos os dias, em algum momento do meu dia, é a nossa forma de aprendizado. Porque todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa, inevitavelmente. Sim. Se você está, de alguma forma, tentando se desenvolver na vida, todo dia você está se propondo a aprender alguma coisa. E a nossa forma de aprendizado está mudando de uma forma absurda. Não é só a obtenção do conhecimento, não é como eu vou buscar o conhecimento. Se eu vou fazer isso através de um software, de uma inteligência artificial que vai indicar mais rápido ou menos rápido, uma pesquisa jurisprudencial, qualquer coisa, eu estou obtendo conhecimento de um jeito diferente, eu também estou absorvendo ele de um jeito diferente. Isso me preocupa porque eu acho que, a algum nível, sim, a gente está emburrecendo de forma objetiva. Estamos emburrecendo. Para mim, isso é um fato. O que eu quero saber, Cris? Professor. Agora, professor de formas distintas. Mas você acha também que as pessoas estão emburrecendo? Claro, com toda certeza. Assim, falando de que trajetória, agora. Jurisprudência. A gente fazia jurisprudência antigamente nos escritórios com fichinha, cara. O tribunal, a gente anotava o julgado, deixava lá, ó, esse tema aqui pode ser repetido. Depois começaram as revistas que faziam os recortes. Cara, hoje você tem os tribunais, pesquisa do Google, o ChatGPT com sistema de investigação, que até no próprio gratuito você já coloca lá, me dá a jurisprudência, os julgados de 2024, 2025 sobre determinado tema, ele demora mais um tempo, faz uma pesquisa mais profunda, pode alucinar ali também, tem aquela situação. Agora, é fato, a gente vai emburrecer. A preguiça vai tomar conta. Porque é nato do ser humano entrar na zona de conforto, cara. Pois é. Meu ponto é justamente esse. Por mais que a gente, cara, a gente vá lá, se esforce pra poder sair, ficar sempre fora da zona de conforto, estudando, conforme a gente fazia 10 anos, 15 anos atrás, cara, em algum momento o conforto vai vencer. Eu acho que é nato do ser humano. A humanidade caminhou nesse sentido. É que é instintivo isso, né? É instinto. Porque quanto menos esforço você faz, menos energia que você gasta. E isso vem lá da época de caça, né? Então, e isso que me dá medo. Mas esse aspecto que você tá falando especificamente, Rodrigo, é um aspecto positivo. Porque a preguiça e a vontade de encurtar caminhos é o que faz a sociedade desenvolver. Fatalmente, assim. Você sabe que o Bill Gates, ele tem na Microsoft, ele contrata pessoas específicas que têm um perfil de preguiçoso, porque ele entende que essas pessoas vão chegar no resultado mais rápido, porque ela não quer fazer aquilo demorar muito tempo, que ela quer logo resolver. Então ele tem um quê de percentual de pessoas, tipo assim, preguiçosas, porque ele bota essa galera meio que, tipo, no meio da equipe pra falar assim, cara, arranjar uma o solução, maluco é preguiçoso, né? ele quer ir embora cedo pra casa, ele vai arrumar uma solução mais rápido que o cara que é estudioso, que vai ficar lendo 3 horas, tipo, um livro pra poder chegar à solução. A gente tá passando por uma fase de transição muito grande em várias áreas, né? Assim, fazendo uma analogia, né? O mundo wellness hoje crescendo cada vez mais. Antigamente a gente ia... o cara faz uma viagem
um grande local, vai pra Nova York, o cara ia pra um hotel, o hotel gigantesco, quando você chegava, a academia era um cubículo, era algo, assim, muito, muito ruim. E hoje, as grandes redes estão investindo em qualidade de vida, né, em grandes academias, ou vai pra um hotel pra realmente você dar uma desopilada, é isso que a gente tá vivendo, essa sociedade de muita informação. Tem turismo wellness, o cara viaja o mundo pra fazer as maratonas. Sim, né? então, qualidade de vida. Então, assim, o cara vai... A gente vive num momento de tanta informação que a gente tá precisando de um momento só. Sem isso, sabe? Então, assim, conectando com a ideia de que tá mudando toda essa forma de estudar, o aprendizado, a obesidade que tanto se fala de informações que existe aí no mercado, isso é uma realidade que a gente precisa, cara, se desconectar um pouco, porque realmente é uma fase estressante pra todo mundo. Muito. O que vai dar pra frente, cara, não tenho a mínima ideia, entendeu? Não tenho a mínima ideia se amanhã os cursos vão acabar e vai ter um robô de cada pessoa ali ensinando. E talvez não sei se vai fazer sentido mais ter isso também. Sim. Sabe? Se o judiciário vai caminhar por outro lado aí de você ter realmente 100% dos julgados feitos por inteligência artificial, porque já sabe o que vai ser isso. Há uma padronização que tanto se falou durante anos, porque a gente trabalha ali com o subjetivismo do magistrado, né? A falta de tato, de empatia, o que... se a IA for treinada de uma forma muito bacana ali... Se fosse só o subjetivismo, tava bom, né? Mas, gente, pra voltar, pra gente não perder esse suco de Cristiano Sobral aqui hoje. Cris, você tava falando que aí você começou no Renato Saraiva, tava dando aula, o Renato Saraiva antecipou essa tendência de curso online. Mas aí como é que foi seu desenvolvimento de carreira até a gente chegar aqui? Pois foi acontecendo. Acho que a gente passa por um período de transformação o tempo todo, como eu falei aqui anteriormente. Foi acontecendo. Eu entrei no Renato como um professor de Direito Civil, né? Era eu e o professor Tiago na época lá. As coisas foram acontecendo. Existiam grandes professores já na época de Direito Civil, com muito nome no mercado. O Cris Chaves, que infelizmente faleceu. O Pablito, o Pablo Stouze. Muita gente boa que tinha no mercado. E foram dando oportunidades, espaço para jovens professores que estavam se lançando no mercado. O digital teve essa oportunidade. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido. O boom do digital foi quando ali nessa época? Cara, só pra gente ter uma noção 2009 foi um ano e 2010 foi um ano muito forte, mas eu acho que o boom, o período mais forte, me baseando do que foi o Complexo Ensino Renato Saraiva na época, foi no ano entre 2011 e 2012. Sabe? Foi muito... Você tava lá na hora certa, cara, então, foi tem um pouco muito disso, né? forte. Eu lembro que quando o Instagram veio, abri o Instagram no primeiro dia, cara, eu ganhei um número, assim, agressivo de seguidores no primeiro dia. Eram as pessoas que estudavam com a gente e tal, era tudo muito novo Já e tinha etc. um público, de certa forma. Então, assim, falar de uma trajetória ali, 2009 entrei no SES, 2010 eu lancei meu primeiro livro, e a academia, o clássico da academia, né? Os doutores, mestres da época falam, pô, aquele moleque ali que tá lançando um livro que mal tem uma pós-graduação, mas tá dando aula nos cursinhos, cara, você não vai vender nada. E aí eu lancei pela Editora Forense, que era uma editora de Caio Mário, Paulo Nader, grandes civilistas, e eu esgotei o livro na primeira semana. E aí os caras falaram, opa, que porra é essa? Quem é esse Prestaram cara? atenção, né? Entendeu? Que tá vendendo dessa forma. Porque eu vendia apostila nos cursos. Eu lembro que eu dava aula num curso chamado Fórum, que era... Quem não fez curso Fórum? Pois e eu lembro que eu tive uma oportunidade de Direito Civil, quem eram os professores lá era o Bruninho Zampieri e o Nelson Rosenwald, 2 grandes professores, e aí o Carlos, que era um cara que comandava o Fórum na época, falou, Cris, tem uma turma aqui da magistratura e de delegado de polícia, se você quiser assumir. Eu falei, que pica, hein? Assumi 2 turmas dessa logo, assumi. E aí as pessoas foram resumindo as minhas aulas e entregavam o resumo. Eu falei, vou ganhar um dinheiro com isso aqui, né? E comecei a fazer apostila, vendia como xerox, ganhava um dinheirinho. E aí, cara, apresentei isso pra editora. A editora falou, cara, vou ver se você não cita aqui, pra não ter qualquer tipo de ideia de cópia. Teve uma curadoria de conteúdo, claro. E a gente lançou o Direito Civil Sistematizado. Eu tô indo pra 16ª edição desse livro hoje. Caramba! E o mundo já mudou também, porque não se vende livro como se vendia antigamente. Sim, diminuiu muito, né? Esse consumo pela obra em si também é diferente. Uma pergunta, como é que se ganha dinheiro vendendo livro hoje? Assim, tem uma galera ainda que ganha dinheiro Ou já... com o livro, mas deu uma diminuída brutal. Antigamente os caras pagavam luvas, vem pra cá que você... Igual jogador de futebol. Isso aí, vem pra vem cá. lançar pela minha essa editora, tal. E acontecia isso. Não falar de uma trajetória ali dentro do complexo e dentro da minha... Eu não fiquei só no complexo, né? Eu dava aula em outros lugares presenciais, mas
praticamente exclusivo no online do Complexo Ensino Renato Saraiva na época. Então, assim, foi muito doido porque as coisas foram acontecendo. A gente começou a fazer evento presencial no Brasil inteiro, online no Brasil inteiro, as coisas foram crescendo. A gente ganhou bastante dinheiro na época, foi algo, assim, também desbravador pra mim, porque eu nunca tinha visto aquele dinheiro. Foi um hiato muito grande também no meu período de advocacia, porque eu falei assim, por que eu vou advogar se eu ganho tudo na hora? Sim. Né? E aí não fazia também sentido eu ficar me dedicando tanto à advocacia. Se era mais rentável. Se era mais rentável o mundo de sala de aula, Sim. né? Então, assim, foi um período que tudo foi acontecendo, né? A sala de aula, lançamento de livros, muitos cursos presenciais me chamando, que tinha oportunidade de aparecer Brasil inteiro. A advocacia também em outros estados, porque algumas pessoas chamavam, pô, eu queria que você advogasse nesse processo. Inclusive, um dos processos que a gente pode falar salvou minha filha. Eu tive um processo eu queria falar sobre isso. no interior do Pará, que ele foi um processo vindo de uma aluna online que salvou a minha filha num período muito desafiador da minha vida. Então, assim, eu sou muito grato ao digital. O digital mudou a minha vida. Totalmente, assim, de um professor que veio do curso presencial para o digital e com várias oportunidades que foram aparecendo. E talvez ali eu possa até dizer, cara, eu estava preparado para abraçar essas oportunidades. Eu fui sempre muito ousado nesse sentido, mas assim, cara, eu tinha o conteúdo, eu tinha a disponibilidade de falar, cara, não, dá para fazer mais isso. E algumas coisas foram acontecendo um pouco mais rápido para mim. Mas conta um pouco da questão do processo, antes da gente evoluir para a parte do empreendedorismo. Então, no ano de 2016, a minha filha nasceu, a Maricota, né? Eu e Claudinha, a gente já tinha passado por alguns desafios na vida, a gente tinha perdido alguns filhos, e as gestações aí que foram interrompidas e etc. E em 2016, a gente teve a nossa Maricota, que é uma linda menina com síndrome de Down, que numa dos exames, né, o eco, né, que se faz, a gente descobriu que ela era cardiopata, né? E era aquilo ali, pra mim, como um futuro pai, de ter algumas perdas anteriores, aquilo foi um buraco que se abriu no chão naquele dia pra mim. Falei, cara, cardiopatia, a primeira coisa que eu fui lá no Google, já veio síndrome de Down. E a gente não sabia se ela tinha síndrome de Down ou se não tinha. Algumas coisas foram apontando, né? O fêmur não acompanhava mais a idade gestacional dela. Alguns apontamentos foram dados. Quando a Maricota nasceu, comprovação de síndrome de Down, a gente já foi direto para UTI por ela ser cardiopata. Ela nasceu um pouco antes, né? E a gente foi para UTI e com 4, 5 meses ela ia passar pela primeira cirurgia dela cardíaca. Ela tinha uma cardiopatia chamada desvio de septo atrioventricular, DSAV total, e a gente precisou operar ela. Foi um período muito desafiador, porque eu e Claudinha, a gente ficava na UTI direto. A gente morou na perinatal no Rio de Janeiro, né? A gente morava num bairro, que era o bairro da Tijuca, e viemos para a Barra da Tijuca. Eu falo que a Tijuca venceu sempre, né? Meus amigos tijucanos que escutem isso, falam, Tijuca venceu porque até a Barra é da Tijuca. Entendeu? Verdade. A floresta é o quê? Da Tijuca. Verdade. Então a Tijuca venceu literalmente, né? Então pronto, a gente foi pra UTI, uma UTI cardíaca, que eu falo que aquele é o corredor de choque, né, elétrico ali nos pais, bem pesada a situação. Maricota quase não passou da primeira cirurgia, foram 10 horas mais ou menos de cirurgia cardíaca, ela desceu muito grave, então naquele lance de descer muito grave, o psicológico ficou extremamente abalado, eu trabalhava muito menos, e aí eu comecei a me super endividar. Porque eu não tinha condição de trabalhar tanto, eu ganhava menos e aí, tudo que eu podia dar de melhor pra ela, eu dava. Chegou um dado momento que eu não tinha mais dinheiro. Eu cheguei pra Cláudia e falei assim, cara, a gente vai ter que vender apartamento, a gente vai ter que vender carro, a gente vai ter que vender tudo que a gente conseguiu construir nesse caminho. E aí, realmente, eu recebi um direct. Eu tava no Sul, num evento do Renato Saraiva, eu precisava sair pra trabalhar de vez em quando, né? E eu tava no Sul, recebi um direct de São Miguel do Guamá, que fica 3 horas de Belém. Uma aluna falou, professor, eu preciso que você defenda meu avô num processo X. Eu achei meio estranho aquilo e etc. Eu pedi uma pessoa pra ir na minha frente, lá, né? Até porque eu não podia me deslocar. E a pessoa falou, Cris, não, é tranquilo, pode vir. É uma família humilde, mas não era humilde. Era um processo de 29 milhões de reais. E eu falei, quanto eu cobro nesse processo? E a gente
tava numa fase em que eu falei assim, quem é o cara para fazer a segunda cirurgia cardíaca na Marília? Quem é o cara no mundo? Eu não tava falando no Brasil, eu falei, quem é o cara no mundo? E aí falaram do Dr. Zé Pedro. O Dr. Zé Pedro é um cara que tá em Cleveland durante muitos anos da vida, é um cara que chefia o maior hospital de válvula do mundo, de parte de coração. Válvula coronária, né? Infantil. E eu falei, cara, eu vou trazer ele e a equipe dele toda. Eu preciso de quanto? Eu precisava de muitos R$1.000. E eu tinha uma causa de 29 milhões de reais na mão. E eu falava assim, se eu cobrar 10%, é justo, quase 3 milhões de reais. Se eu cobrar 0,5%, ali 5%, perdão, é uma causa de 1 milhão e poucos reais, mas eu precisava de 700 mil reais. Então eu fui com esse número na cabeça para a segunda reunião e eu fechei com essa família para a defesa num processo de 700 mil reais. Então, assim, eu toda vez, inclusive ano retrasado, eu fui no ENJA, que é o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, o maior evento da advocacia para jovens advogados, e foi no Pará. Eu abri a palestra com uma foto da Maria muito grave na UTI e a Maria na real de hoje, e eu falando que eu devia muito àquele estado. Caramba. Aquele estado salvou a vida da minha filha. Então, fica até emocionado. E o digital Gente, também, né, cara? também. Que a sua construção foi justamente trazendo essa sua capilaridade pelo Brasil através das aulas. E foi o te digital, proporcionou cara. isso. Foi um direct. Foi um direct que Nossa, salvou Cris. a minha filha. Então, Eu não assim, tava eu esperando sou essa muito história. grato a essa situação. A gente conseguiu, e Claudinha, a gente fez lá o esquema, trouxe a equipe toda dos Estados Unidos, né? Ela foi operada, passou depois por uma N cirurgia, Maria passou por mais de 20 cirurgias, mas naquele momento a gente viu a transformação de um coração salsicha, que era uma salsicha que se transformou, para um coração de verdade. Caramba. Entendeu? Assim, de um direct e de ter eu me saído do presencial para me tornar um professor do digital e para estar ali naquele momento e mais uma vez a oportunidade que eu falo que o Papai do Céu me deu, né? Que eu falo assim, muita gente fala assim, se Deus quiser. Eu falei, meu irmão, Deus quer. Eu tenho certeza agora, você tem que estar preparado para Correr atrás que ele vai porra. querer, né? Entendeu? Nesse momento, tem que agarrar essa oportunidade, porque se você pensar, mas eu... Cara, não. Fui lá, encarei o negócio, era um processo cabeludo, né? Era fácil juridicamente, mas era um processo complicado, né? Com relação a muitas coisas envolvidas. E a gente conseguiu derrubar essa situação dessa tese. Vencemos o processo, não ganhei nada no final, porque foi tudo ajustado com relação... Tinha uma sucumbência muito alta, mas a pessoa que processou não tinha como eu correr atrás dessa sucumbência. Mas o que valeu essa conexão que foi criada com tudo que está acontecendo no mundo, né? Dessa transformação do presencial pro digital, agora a nova fase que a gente está vivendo, que a gente está falando de IA, que a gente não falava antigamente, não é? Então, assim, cara, é muito doido, né? Isso, uma trajetória meio louca nisso. E aí eu acho, e corrija se eu estiver errado agora, eu sinto que, claro que a gente conhece a sua atuação e os produtos hoje em dia, de infoprodutos que você tem. Você tem um muito forte, você vem investindo bastante na parte de direito à saúde agora. Sim. O quanto essa história também, né, te traz um propósito para poder você ensinar as pessoas e fazer de certa forma, uma mentoria, né? Um recrutamento de pessoas especializadas nisso para evitar que outras situações como essa possam ocorrer, né? Cara, eu acho que essa, sim, foi de uma situação muito desafiadora, mas que se tornou a melhor versão do Cristiano. Porque a gente ali na UTI, ali é porrada, não tem como. A gente virava de costas várias vezes para a parede para não ver a criança que estava falecendo do outro lado. Nossa. Médico em cima da criança, fazendo massagem cardíaca, crianças com peito aberto, cardiopatias extremamente severas. A gente foi para passar 15 dias na UTI. Né? A gente passou um ano contínuo. Caramba. Lá eu passei aniversário, a gente passou ano novo, Natal, tudo ali dentro. Tudo acontecendo. Então, assim, naquele momento nasceu de novo o Cris, que sempre foi advogado, só que com uma outra versão, porque eu advogava para empresas. E empresas que também estavam relacionadas à saúde. E eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas com o meu conhecimento de direito do consumidor e direito civil. Caramba. Então, em 2016, a gente viu ali dentro, eu enxerguei uma grande oportunidade para ajudar pessoas com deficiência
e sem deficiência. A gente está falando de inúmeras situações que hoje acontecem. Então, eu comecei a ver a área da saúde como uma grande oportunidade, né? A advogar contra operadoras de plano de saúde. Hoje a gente passa de 55 milhões de usuários de plano de saúde, não é? E advogar contra também o SUS. Seja com medicamentos de alto custo, seja com tratamentos de síndromes, condições, doenças raras, doenças crônicas, não é? Uma infinidade de situações relacionadas a isso. E aí eu falei, cara, e por que não transformar um exército de advogados que estejam preparados e com essa vontade de ajudar outras pessoas e serem extremamente bem remunerados para isso. Exato. Porque a advocacia do direito da saúde é uma advocacia altamente transformadora. É uma advocacia de cura não só para a pessoa, ou não, eu falo cura no sentido de curar mesmo a doença, ou não curar, mas dar dignidade para aquela pessoa. E também é uma advocacia altamente rentável, porque a saúde não espera. Entendeu? A dor é muito latente. Então, é uma advocacia que ela chama atenção porque, basicamente, você tem sempre honorários iniciais, você tem bons honorários de contrato e a sucumbência ela é muito alta, porque o STJ já decidiu que recai sobre o valor do tratamento. E com relação a plano de saúde, né? A saúde privada. E a saúde pública é um tema que está tendo no STJ, que é o tema 1313, que também é com relação a se discutir os honorários de sucumbência, que tanto nós queremos, né? Para a relacionar à saúde, ao tratamento da pessoa. Então, cara, é uma advocacia que, assim, eu vibro todo dia. Hoje, antes de vir pra cá, a gente estava atendendo no escritório uma criança que está internada ainda, os pais vieram nos procurar com síndrome de Patal, que é uma síndrome que não tem chance de vida, né? É um erro no cromossomo 13 e que a gente vai dar dignidade para aquela pessoa, até quando ela puder viver. Sim. E não é voltando de cura, é um tratamento que os pais têm que fazer, porque você vê um fim nessa linha, e breve. Então, psicologicamente, os pais têm que se preparar para isso também, porque o momento vai chegar do óbito, sabe? Então, assim, é todo um trabalho lindo da advocacia que você faz com os pais, entendeu? Com a criança. Muitos autistas que nós atendemos no escritório, né? Então, assim, o autismo... Outro dia eu vi um desembargador falando sobre autismo leve. E eu ouso dizer, não sou médico, mas o aprendizado que se tem é que não existe um autismo leve. Se discute sobre suporte de número 1, número 2, número 3 e etc. Mas o autismo é pesado para aquela pessoa que vive aquela situação e para a família daquela pessoa também. E aí sim, realmente, a gente pode ver se o suporte é mais alto ou não. E a família sofre pesado. Hoje eu vi um julgado que está viralizando no tribunal, hoje no Tribunal de Justiça do Pará, um desembargador falando sobre as clínicas que atendem pessoas autistas, que são verdadeiras vacas leiteiras. Ele citou esse nome, essa situação no voto dele, e que as clínicas sempre vão dizer que aquilo ali a pessoa não cura. O autismo não é uma doença, é uma condição e que realmente não tem cura. Ela tem um tratamento e as clínicas, elas são as últimas linhas de trincheira para famílias. Porque as famílias, ninguém tá preparado para ser pai de uma criança com deficiência. Ninguém tá preparado para isso. Então, claro que hoje existe muito mais informação, graças à tecnologia, né? De se descobrir, ter um diagnóstico mais antecipado. Pessoas que sofriam bullying antigamente eram pessoas que tinham um problema a ser diagnosticado, uma condição ali, ou uma síndrome, né? E a síndrome, claro, visualmente ela era mais expressiva, e o autismo calado, aquela situação mais ali nebulosa, né? Mais obscura. Não comportamental, era uma coisa aquilo? meio... Muitos pais trancavam crianças dentro de casa por uma série de vergões. Então nasceu um Cris, talvez, assim, que venha ser um cara militante e brigador no sentido positivo, né? Claro. Não de brigar ali, mas no sentido de, cara, dar esperança. Talvez eu me veja como um cara que seja também o último cara da linha de trincheira para dar esperança para essa família. Porque ou a operadora de plano de saúde está negando o tratamento, ou o Estado está negando o tratamento em que essa pessoa tem um direito. Os planos de saúde nasceram
né, de um grande buraco do sistema de saúde do nosso país. Claro. Né? Então eles aproveitaram essa oportunidade. E não tô falando que eles estão errados, não. É um contrato aleatório, eles têm que ganhar dinheiro ali, mas eles têm que assumir essa área. E a informação fez com que crescesse a oportunidade das pessoas hoje, pelas redes sociais, pela internet no geral, terem mais acesso a pessoas que têm esse conteúdo. Então eu acho, cara, bom demais. Que eu tive na minha família, minha mãe já faleceu, ela faleceu precocemente, e a gente assumiu algumas causas de hipertensão arterial pulmonar, mais ou menos nesse sentido. Porque na época minha mãe demorou mais de 10 anos para ser diagnosticada com a doença. É uma doença que ela se confunde muito com a hipertensão normal. Então, se você não tiver um médico especialista em hipertensão arterial pulmonar, ele vai achar que é uma hipertensão normal e ele não vai conseguir tratar da forma correta. E aquilo vai passando e naturalmente vai se agravando, porque é uma doença incurável, é mortal também. E aí, quando a gente sofreu isso no nosso seio familiar, a gente também abraçou todos esses pacientes. No nosso caso, a gente fez tudo pro bono. A gente renunciava, inclusive, no horário de sucumbência para atender os pacientes. Porque a gente viu aquela dificuldade que era não só no diagnóstico, mas no tratamento. Você sabia que cedo ou tarde o óbito ia chegar, não sabe quando, mas você sabe que ele vai chegar, porque, outra vez, é uma doença incurável. E o medicamento, na época, um só. Você precisava tomar, em média, uns 10 a 11 medicamentos. Custava mais de 15 mil reais. Você está falando isso quando a gente entrou na ação em 2007. Então você tá falando hoje de um remédio aí, tipo, era impagável, assim. Era muito mais alto que o salário de um juiz, por exemplo, na época. Sim. Só para um remédio dentro dos 11 que você tinha que tomar. Sim. Então a gente começou a abraçar essa causa também, nesse sentido de ver, assim, as pessoas sofrendo, seus parentes morrendo porque não tinha tratamento. E a gente conseguiu, no estado do Rio de Janeiro, implementar o protocolo de diretrizes terapêuticas aqui. Já existia em Pernambuco na época, depois teve em São Paulo, o Rio não tinha, então a gente só conseguia com um bloqueio de decisão judicial. A gente foi o primeiro caso, inclusive, que teve mais de 6 meses de bloqueio de alto custo aqui no estado, que hoje, inclusive, é o desembargador corregedor, foi o Cláudio Brandão, que proferiu a primeira decisão. E aí, era um valor muito alto, ele ficou meio inseguro, naturalmente, de fazer aquela decisão para 6 meses de tratamento, mas a gente explicou, cara, é incurável, é mortal, e se a pessoa morrer no meio do caminho, a gente devolve o medicamento pro Estado, não tem o que fazer com isso. Sim. Ou doa para outro paciente, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente conseguiu, junto com o Ministério, a gente teve várias reuniões com o Ministério Público, Procuradoria do Estado, para explicar o que estava acontecendo e para mostrar que, assim, se você botar um protocolo clínico instituído de forma oficial, você gasta muito menos dinheiro, porque você não compra pelo preço do medicamento de balcão, né? Você compra por licitação, você faz compra grande, você consegue negociar o valor ali. E aí a gente conseguiu implementar isso, obviamente, anos depois, foi em 2011, se eu não me engano, 2010 mais ou menos foi implementado. Mas aí volta a questão da judicialização que você está falando. Até hoje, por vezes, o Estado deixa de fornecer mesmo tendo protocolo clínico. E aí a justiça, você tem que ir na justiça para tentar obrigar o Estado a cumprir o protocolo que ele criou. É coisa E você sabe de uma coisa? Em razão do número de informações que a gente estava falando, de inteligência artificial, o número de informações que a gente tem hoje, essa obesidade de informações, uma doença que vem cada vez mais numa crescente são as doenças mentais. Sim, Né? A saúde mental, hoje, um dos medicamentos mais caros que também tem é o Spravato, que serve para depressão profunda. Então, os medicamentos cada vez vão sendo criados em razão das novas doenças ou situações que vão aparecendo. A gente está falando de medicamentos que... O medicamento mais caro hoje do mundo, que se discute judicialmente, é um medicamento de 15 milhões de reais. Esse ano e ano passado, a gente teve 2 casos de AME no escritório, que é atrofia muscular espinhal, medicamento de 7 milhões de reais que usou o Geisma, né? Então, assim, se discutir um bloqueio para essa situação é muito, 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 muito desafiador, realmente. Sim. Então, assim, o descumprimento é contínuo das operadoras, é contínuo do sistema do Estado, do município, da União, que seja, com relação aos tratamentos no geral, né? No geral. Eu acho que, cara, primeiramente, agradecer o Pedro e o Cris pela compartilhar essas histórias, né? Sem dúvida. Isso é muito bonito de ouvir. E a gente começa a encontrar o valor na advocacia, que por vezes a gente fica pensando em números e planilhas, né? Mas eu acho que a advocacia de verdade tá nesse tipo sem dúvida. de trabalho. Ela está aí também, né? Ela tá aí emocionante. também, né? Sem dúvida. É a garantia do acesso à justiça, de fato. É isso. É a Constituição, né? O direito à saúde. Ponto final, acesso à justiça e direito à saúde. Mas, e aí, cara, infelizmente, a gente tem que, daqui a pouco, se caminhar pro fim. E eu quero, cara, você, como a gente tá falando, né? Você, olha quantas transformações você passou durante essa hora que a gente conversou, que você compartilhou com a gente.
Você hoje em dia é mentor de advogados. Sim. Você tem mentoria de advogados, advogadas, e você trata de temas que são as dores dessa galera. E, cara, eu queria, assim, caminhando agora para o nosso fim de papo, um diagnóstico que você vê da advocacia hoje em dia. E, assim, você tem algum remédio, falando em saúde, para trazer quais são as soluções que a gente pode encontrar? Porque eu tenho a percepção que a advocacia está tendo que fazer o que ela não fez nos últimos 40 anos. Sim. Por ser uma das profissões mais conservadoras, possivelmente junto com engenharia e medicina, mas eu acho que a advocacia é a mais, na tríade, inclusive. Como é que a gente vai conseguir fazer essa transformação de quase meio século em... O plano JK, né? 50 anos em 5. Cara, eu vou te falar que a gente tá no melhor momento da advocacia. Pode parecer meio grosseiro ou grotesco se falar sobre isso, mas a gente tá vivendo o melhor momento da advocacia. A era de ouro da advocacia. Por que eu falo isso? Porque tá se dando oportunidade para todo mundo. E mais uma vez em razão do digital. Grandes bancas, para pivotar, é muito mais difícil. E pequenas estruturas, para pivotar, é muito mais fácil. É mais fácil você mudar a direção de uma lancha do que de um cruzeiro. Com toda certeza. Então, a gente consegue hoje, por exemplo, jovens advogados... um prazo de média advocacia e o advogado mais cascudo, aquele cara que já está um tempo no mercado, que tem que se reinventar em razão de todas as informações, ele consegue trabalhar boas teses e trazer uma alta rentabilidade para o escritório dele. Seja no direito da saúde, no direito bancário, no direito dos passageiros, teses também no direito do trabalho, tributário, a parte toda empresarial. Hoje você tem grandes teses que estão... batendo na porta do judiciário ou não do judiciário, porque a gente também tem uma crescente muito grande da área extrajudicial na advocacia, né? E isso nunca foi falado durante a faculdade, não é falado ainda durante a faculdade. Então, assim, vendo um diagnóstico da advocacia, eu não consigo ver a advocacia sem ter 3 pilares básicos. O técnico, né, que ele é fundamental, a gente pensa que todo advogado ele tem um conhecimento técnico, isso vai ser diminuído em razão da inteligência artificial, com toda certeza, todo esse papo que a gente está tendo, né? O mundo da prospecção, porque você tem a oportunidade de prospectar no Brasil inteiro, e não só no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Sim. Porque o advogado que, por exemplo, quer fazer um tráfego pago respeitando o provimento 205 da OAB, que é um provimento nosso, que permite que venhamos a fazer Google Ads, Meta Ads, qualquer Ads da vida. Cara, ele pode rodar um anúncio lá nos Estados Unidos para prospectar um cara que tá sofrendo, por exemplo, um overbooking no aeroporto, um JFK da vida lá em Nova York, e, cara, quando chegar no Brasil, ele contratar você aqui. Ou uma família que quer fazer um planejamento patrimonial sucessório, tem vários bens no Brasil e ela tá lá morando, sei lá, na Suíça, né? Ou o cara que quer abrir uma offshore, que seja, entendeu? Então, assim, a gente tá vivendo um melhor momento por esse mundo de oportunidades, né? A gente tem um número de ações muito expressivo. A lead, ela continua sendo o grande volume, né? A gente aprendeu a litigar. A sair da faculdade, não, vamos litigar. Então, assim, o brasileiro, ele é um povo habituado a litigar. Ele quer ali discutir tudo. Então, assim, o número de processos é muito grande. Então, o remédio para esse advogado é ele ter 3 pilares: técnica, marketing e inteligência artificial. Não tem como mais ter a advocacia sem isso. Sem essa visão empresarial. Porque o cara sai da faculdade, ele continua atuando no mercado sem ter o CNPJ dele, pelo menos, sabe? É o verdadeiro advogado bombeiro. Ele vai pegando um monte de causas ali para pagar o fogo dele durante o decorrer do tempo, pagar os boletos. Pegando vários temas diferentes, não se especializa em nenhum, e aí você... Por quê? Porque a bola de neve tá gigante. Porque tudo era direcionado antigamente para as grandes bancas. E hoje não tem mais isso. Mas esse cara que tem essa oportunidade, ele precisa ter essa visão de falar assim, cara, eu preciso estar no digital. Eu preciso estar utilizando a inteligência artificial. E eu preciso ter conhecimento técnico, não de tudo.
né? Onde você foca e expande aquela frase, né? Vai para as grandes teses, vai para o nicho, vai se especializar em um determinado assunto. Não dá mais para ser um advogado generalista, não tem mais a abertura para isso no mercado. Então, cara, técnica, marketing e inteligência artificial. Eu brinco até com os meus alunos, né? Cara, como é que tá as suas redes sociais hoje? Tá lá, mãe de 3, viúva, divorciada, pai de pet, adoro fazer triatlon. Cara, nego tá cagando pra essa porra. Porque eu falo assim, cara, como que tá o seu cartão? Tá lá, advogado, especialista, telefone e e-mail. Por que você não coloca isso nas suas redes sociais? Ah, mas eu só tenho 300 seguidores. Cara, você tem 300 possíveis clientes dentro da sua rede social. Sim. Mostra que você faz, porque as pessoas têm essa vergonha, o que faz. Isso então... é do brasileiro. O Pedro fala muito isso, né? Que é uma coisa muito brasileiro ter vergonha de se apresentar profissionalmente, né, cara? Principalmente de mostrar que tá sendo bem sucedido. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem uma trava. Toda vez que você mostra que você tá bem sucedido, tá ganhando dinheiro, as pessoas querem te dar uma diminuída. Ou Achar tá que você fazendo tá alguma sendo coisa. arrogante. Ou esse cara tá ganhando dinheiro, ele deve estar fazendo alguma besteira, com né? bons olhos. É sempre, Ainda mais é sempre advogado, né? alguma... Cara? Ih, advogado tá fazendo alguma coisa errada. Então, se eu fosse falar de um remédio, e aí eu vou falar de algo que foi muito importante na minha vida, é o digital. É o digital. O remédio é o digital. Você tá que ter preparado pra isso, né? Vai começar a aparecer, alguém vai te bater em algum momento, né? Como o Pedro falou agora, o cara que de repente ele quer, sei lá, ostentar alguma coisa, ou que foi mérito do trabalho dele ali, ele vai tomar uma porradinha aqui e acolá. Mas, cara, é o digital que vai trazer a oportunidade de você ter cliente no Brasil inteiro, cara. Porque o cara nasce naquela cidade, ele acha que só pode advogar naquela cidade. Ele tá engessado naquele lugar, ele tá ali algemado. Eu falei, meu irmão, por quê? Ah, porque aqui o juiz da minha cidade, ele não dá isso. E por que você tem que advogar aí? Por que você tem que ficar só nesse espaço e se tem a oportunidade? Eu até falo aqui, né? Vocês trazem presidente, trouxeram a Renatinha aqui da Barra e tem a galera toda do Rio, do Brasil inteiro. Por que a gente não tem uma única OAB? Sim. Entendeu? Esse lance de pagar... pra ter 5 processos em cada estado, você tem que ter a sua suplementar. Acaba com isso, cara. Todos nós somos advogados, pagam uma única OAB e você pode ter processo no Brasil inteiro. A pandemia acelerou isso, isso trouxe já a mudou, nacionalização, cara. A OAB Sim, também total. precisa mudar com relação a É isso. verdade. Um bom Isso é propósito, verdade. precisa mudar Inscrição isso. suplementar, né? E assim, inscrição suplementar, gente, dá um trabalho danado, Sim. entendeu? Imagina, inscrição suplementar, só pode ter 5 ações por ano em cada estado. E aí o cara também tá começando... Sem inscrição. O jovem advogado tá começando, não tem tanta liberdade pro jovem advogado, pagar uma anuidade menor e etc, cara. Dá a oportunidade dele prospectar no Brasil inteiro. Sim. Né? Dependendo da tese, ele não tem nem audiência a ser feita. Sim. Agora, um contraponto assim também. A rede social é fundamental, igual você tá falando, eu super concordo com isso. Mas também tem muito canastrão na rede social, né? Sim, com toda certeza. Como é que você, assim, pela tua experiência, consegue dar uma dica para as Isso é pessoas bom. identificarem Isso é bom, eu gostei. quem é o cara que de fato sabe o que tá falando e quem é o cara que tá ali usando a inteligência artificial pra falar que ele tem alguma coisa que na verdade ele não tem? Hoje se fala muito dos gurus da internet, né? Essa galera que tá aí realmente se destacando. Tem alguns que apresentam resultados, beleza, é mérito. Mas eu acho que é saber um pouco da história também, né? Se eu quero aprender com alguém que teve ali um desenvolvimento naquela área. Então, assim, é estudar. Então, quem é aquela pessoa? Aquela pessoa construiu o quê? Eu não vou criticar todo mundo. Existem, sim, pessoas ruins. Existem jovens advogados que estão hoje no digital e estão ensinando no digital com resultado extraordinário e parabéns, mérito deles. E os outros que estão ali por trás falando, não, pô, mas o cara não tem nem 2 anos de OAB. Cara, não interessa mais isso hoje. O mundo mudou. Com relação a isso. Então, assim, o digital, mais uma vez, está dando essa oportunidade. Agora, é estudar realmente aquilo que você vai contratar. Não é? Pegar referência, né? A referência é importante. Tudo bem, o cara pode não ter tanta experiência, o cara não é professor, não é doutor, não tem livro escrito, mas, cara, quantos, sei lá, processos esse cara tem no escritório dele, o que ele vem construindo... A gente tem que olhar por todos os lados, sabe? Porque se critica muito pessoas que tem muitos processos, mas não tem uma história acadêmica. E daí que não tem história acadêmica? E tem muita gente que tem a história acadêmica, tem poucos processos e são brilhantes professores, sabe? Sim. Eu fico vendo os dois lados, eu fico vendo lá, eu tô no grupo da academia, dos doutores, pós-doutores, fala assim, pô, fulano de tal, moleque, tá ganhando isso aqui. Eu falei, cara, vem cá, tu faz o que o cara faz? Não faz. E aí o cara conseguiu construir, pegar esse pedaço. Você é melhor do que ele, mas ele fecha mais contrato do que você.
Você é melhor que ele no conhecimento, mas em fechar contrato, ele é Mas melhor. falando em fechar contrato, como é que faz pra fechar contrato na internet? Existem várias possibilidades, né, de você fechar contratos na internet, né? Hoje você realmente, com essas provas sociais que você tem de divulgação do seu trabalho, a pessoa vai criando uma rotina através da produção de conteúdo que você tem, começar a acreditar, aumentar o nível de consciência dela no momento de contratação, né? Aquele ditado de quem é visto vai ser lembrado, ele nunca foi tão atual. Perfeito. Porque o cara que tá aparecendo toda hora, seja num anúncio, seja num conteúdo orgânico dele, trabalhando ali, que eu falo, os 3 Ds da advocacia, a dor, a dúvida e o desejo. Por isso que eu falo, o cara tá cagando se o cara é doutor. Né? Ele quer a resolução do problema dele. Claro, antigamente as pessoas se vangloriavam disso. Os grandes escritórios, antes de você chegar na sala do advogado, você passava por grandes bibliotecas. O cliente ele é impactado com aquilo. Hoje as pessoas nem mais escritório têm. Entendeu? Nem mais isso tem. Pra que eu vou ter uma estrutura, ter que pagar tanto por mês, se eu consigo fazer a administração através de um software jurídico bacana? Né? Se eu consigo fazer reuniões que a inteligência artificial depois me dá ali o resumo, os bullet points daquela reunião, o cliente assina contrato virtualmente ali comigo, não é? Antigamente, isso pra mim era surreal. No ano de 2001 formado, até muitos anos depois, você tem um processo no interior do estado do Rio de Janeiro, de onde eu sou, do Rio, né? Cara, era falar assim, cara, esse advogado é diferenciado. Hoje você ter processo em outros estados é uma coisa muito comum. E por isso que eu bato na porta da OAB e falo, cara, olha só, vamos abrir isso aí, sabe? Uma única OAB, o cara tem a oportunidade de prospectar no Brasil inteiro e ter processo no Brasil inteiro. E o mundo vai ser dos maiores... a oportunidade vai ser dada para aqueles que são vendedores. Sim. Vendedores. Então, Cristiano... quebrar essa barreira, né? Eu não sou vendedor. Então vai calhar aquela sempre velha sociedade. O cara que é a cabeça, o cara que é o prospector do escritório. Como existe. Quem é grandes escritórios são os lobistas. O cara que ia fazer o esquema para trazer o cliente para dentro do escritório. Isso vai continuar acontecendo, só que de uma outra forma. E de certa forma, me desculpa quem discorda de mim, eu acho que vocês vão concordar. Eu acho que é até mais honesta também a relação. Cara, eu sou um advogado e tenho um serviço que estou vendendo. Não há aquela... como posso falar? E o honesto que eu falo não é que tu falando que há uma desonestidade, uma corrupção, nada, não é isso que eu quero dizer, não. Eu acho uma conversa mais direta, né? Um discurso de venda. Quando tem um discurso de venda, tá muito claro. Um quer vender, outro quer comprar. E o vendedor quer convencer o comprador de fazer a contratação. E aí eu acho que justamente a honestidade vem daí. Mais franco, né? Mais franqueza, exatamente. A gente antecipa muita situação que a gente tinha que explicar pra pessoa, porque a pessoa já acompanha a sua Você quebra todas as objeções antes, né? Cara, fazendo uma analogia bem grosseira, assim, bem grosseira mesmo, é questão de relacionamento, gente. Antigamente, pra você azarar uma pessoa, cara, era todo esquema. Hoje você já chega lá Naquele tempo que você era DJ, né? Era mais difícil. Eu lembro que tinha uma boate no Rio de Janeiro, chamada, não é da época de vocês, né? Mas é chamada Wells Fargo. E aí, nessa boate, que era no Leblon ali, tinha uma mesinha. Várias mesinhas espalhadas. E na mesinha tinha um telefone. Olha que surreal, era um telefone. Então você pegava o telefone e ligava lá para a mesa da Nath. Oi, tudo bem? Como é que tá? Gente! Cara, era assim. É tipo o programa do Silvio Santos, assim, tipo, eu vou ligar o Silvio Santos tinha o Quer Namorar Comigo, o cara tomava um toco nacionalmente, né? Eu lembro que tinha um cara da minha rua que foi pro programa, tomou um toco pra quê, né, meu irmão? Ele foi zoado a vida inteira na rua. Mas, cara, você vê como são... Zoação digna. Antigamente você tinha que chegar, falar, hoje não, já dá ali a curtidinha, vai falando, como é que você faz? Então, quando você já chega, já tá muito antecipado. Isso acontece com o cliente. Você não tem que ficar se explicando pro cara. O digital antecipou, encurtou muito essa relação que a gente tinha que ficar, não, porque aqui o escritório, não sei o quê, fazer a apresentação e tal. Perfeito. Então, assim, cara, eu falo, não vai acabar a relação. O tete-a-tete, nunca. Sim. Isso é muito, muito importante. Bons contratos continuarão sendo fechados do presencial, mas para que você tenha uma vida na advocacia, falando principalmente para aquela galera que está começando ou para aquele cara que já está há muito tempo no mercado e fala assim, cadê os clientes? Porque isso sempre a gente escutou nos corredores do fórum. Porque os clientes, eles não querem pagar e não sei o quê, porque tá difícil, tá aquilo outro e tal. Cara... Por que você, então, não desbrava outros espaços que você nunca fez? Mas eu tenho
vergonha de gravar. Cara, não grava, faz um post sem gravar. Ou usa, por exemplo, meu pai... Cara, desafio dele muito grande, 70 e poucos anos, ele faz uso da inteligência artificial. Vai lá, foi uma equipe lá, gravou ele, você vê alguns movimentos que são repetidos, mas o vídeo é passado, a voz dele tá ali saindo, ele tá levando a informação. Ele tem o desafio de aparecer, né? De falar... Caramba, o seu pai, mas ele fala sobre o quê? Ele fala sobre planejamento patrimonial sucessório, né? Ai, que maneiro! É um advogado que sempre atuou na área imobiliária e hoje... Pivotou para essa área de sucessões e etc. É aquela base do advogado civilista ali, que mexe um pouquinho com o empresarial e etc. Tributário também. Aquela visão mais generalista que foi... tiveram áreas, nichos que pegam um pouquinho de cada coisa, né? E o PPS, né? A montagem de uma holding e etc. Cai um pouco disso. E ele tem esse desafio. Ele fala, filho, onde estão os clientes? O que eu faço para assumir um cliente hoje lá em Belém, ou em Manaus, ou em Santa Catarina? Como que eu faço isso? Né? Como que eu chego nessa pessoa? Então, eu acho que aqui, o objetivo do Manda de vocês é mandar para todo mundo, independente da idade, né? É isso aí mesmo. Cara, que existe um mercado gigantesco aí fora, que cada um tem que se adequar ao desafio particular que ele tem. Alguns falam melhor. Outros vão... E aí vão achar algo meio que fica mais confortável de se comunicar. Eu acho que é um pouco disso também. Você não precisa... Cara, você não precisa pegar uma câmera e olhar pra ela e ficar falando, não. Mas também você não pode ficar se escondendo, porque a rede social hoje em dia tá aberta aí, tá todo mundo tendo conteúdo com muita facilidade. Então, como é que eu vou encontrar... por que eu vou encontrar uma pessoa pelo caminho mais difícil se eu tenho outra pessoa também... pelo caminho mais fácil. E a rede social tá lá, por isso tem que estar presente. E aí pode ser post carrossel, pode ser... Post estático, Reels, o que você quiser aí. TikTok, não, e outra, gente, enfim, até cara. isso que a gente tá falando, em pouco tempo, também vai mudar. O que não vai mudar é que você vai precisar estar no ambiente digital. Seja ele qual plataforma for, seja se comunicando por qual meio aquela plataforma está oferecendo. O fato é... O digital, ele veio para ficar. E também me assusta quem não percebe que se você não está lá, seja qual plataforma for, no momento do tempo que for, utilizando a estratégia que for, se você não está lá, você em algum momento muito breve do universo, você não vai estar em lugar nenhum. E vou te falar, nós advogados e advogadas temos sorte, porque eu falo para os advogados que ainda não se posicionaram no digital, porque a advocacia é lenta, é conservadora. Então, ainda... Já tá atrasado, tá? Mas assim, ainda dá tempo. Esse é o meu ponto. Dá tempo de se posicionar ainda. Só que tem que começar a agir. E, cara, monta o plano de ação e faz. Tenho certeza que a primeira ajuda vez... pro ChatGPT. Monta o plano de ação. Vamos pro ChatGPT hoje em dia. Eu tenho certeza que a primeira vez vai ser a pior das vezes. Se você for ver, a gente tá no episódio 151 do Manda pro Jurídico. Eu tenho certeza que do 1 ao 10... deve ser uma tragédia. Eu nunca mais vi os episódios. Mas deve ser muito pior do que tá hoje. Porque, cara, nada como a prática, o dia a dia, você ficar pensando, refletindo, digerindo as ideias. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu lembra do teu primeiro beijo na boca? Lembro. Foi legal? Não, você podia pra estar até mim foi, pra ela, apaixonado, não sei. né? Não, você podia estar até apaixonado, mas hoje você pergunta assim, irmão, hoje como que é o seu beijo na boca? Aí você vai falar, pô, Cris, eu sou um beijador profissional. Ele pode falar assim, eu sou um beijador profissional. Mas não, cara, porque o que você acabou de dizer é a prática. É isso aí. É você tá praticando, colocando ali algo que, cara, é obscuro, não, eu não sei fazer isso, mas... Todo dia você praticando aquilo ali, cara, você vai melhorar o 1% que todo mundo fala todo dia 1% pra crescer aí. Eu acho que, assim, um grande problema é remédio digital, vai continuar tendo essa relação pessoal, isso é indiscutível, mas ter a visão de que todos nós, advogados, somos solucionadores de problemas. Boa. Então, trazer a solução do problema daquela pessoa e ponto. A pessoa não quer saber o teu currículo, ela não vai perguntar, nunca perguntaram pra mim se eu tenho doutorado. Cristiano, você é doutor... Eu sou doutor em Direito, mas ninguém vê lá o diploma que está no meu escritório. Eu nem tenho o meu diploma de doutorado no meu escritório. Então, assim, é algo que ninguém vai te perguntar. Sabe? Ninguém vai te perguntar. Então, aí o cara mais velho, de repente, fica impactado porque o cara mais novo tá ganhando espaço e... Isso vai acontecer em todas as áreas. Pois em é, todas cara, as áreas. Pô, perfeito. Acho que a gente tá... Pô, se tem mais algo a adicionar...
Não, teria muita coisa pra É. falar ainda, mas Pois é. o tempo, a gente tem um problema chamado Cronos. Que tá aí, ó. Exato. Exatamente, cara. O único ponto que eu dei adicionar foi o meme que eu compartilhei hoje no meu Instagram, que era falando que, nossa, já chegamos no meio do ano, como o tempo voou enquanto eu tô resolvendo o problema dos outros, esquecendo dos meus. É isso aí. Caraca, muito bom. Muito bom, Maravilhoso. muito bom. Então, chegamos ao meio do ano, galera. É isso aí, Sendo rapaz. advogados resolvendo o problema dos outros. Isso aí é a nossa vida. Inclusive, a gente até falou sobre isso recentemente, né, no caso do Hotel Urbano, né? Cris, cara, brigadaço pela tua participação. Obrigado a vocês Tenha pela certeza oportunidade. que no que depender da gente é só 1.0, a gente vai fazer mais coisas junto, que tem muito assunto aqui. Ficou muito claro que tem muito assunto pra gente abordar aqui, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, assim, Cris, obrigada. Eu adorei a história que você compartilhou. É muito bom estar no Mundo Pra Jurídica, a gente senta numa mesa esperando uma coisa. E quando você vê, você tá em outro lugar, se conectando de outra forma. Então, assim, eu amei sua entrevista, quero te agradecer muito. Torço muito aí pra que você consiga transformar a mente de muitos advogados do Brasil. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sou grato por esse convite, né? Pelo carinho de todos aí. E também com relação ao que vocês fazem, sabe? Eu acho que é muito bacana você estar levando essa informação, batendo na porta das pessoas, um podcast super dinâmico. Eu acho que o que é mais maneiro de tudo isso é ter esse dinamismo. Da gente chegar aqui, olha, e a conversa foi pra outro lugar A gente totalmente do que eu começou tava rindo com o fato de pensando. você DJ, aí se emocionou com a história da sua E eu- filha e da e, ó, mãe do e eu Pedro. tenho provas. passou- Se chegar lá no Instagram, você vai ver foto de DJ. Tinha a época também do Cozinhando Direito, que era um programa do CS. Olha! Que eu tinha lá as receitas Fazendo que eu passava. um carbonarazinho, falando sobre carbonara, e aí- CDC. Gente, imagina aí isso no soltava- TikTok agora. Pô, Esse é o mas aí terror do tava TikTok, com a cara, então, tá lá no explodir. YouTube aí, se procurar Cozinhando Direito, vai aparecer meus programas lá. Eu também É gostei. muito bacana, é muito bacana. Mas é isso, obrigado pela oportunidade, em síntese aí, com relação a isso. Você vê que eu tenho um clássico e um moderno ao mesmo tempo, falo síntese no meio do nada. Muitos anos de sala de aula, né, Cristiano? Só falta Escrevendo ali, ó. o Destart se faz mistério aqui, pra terminar. Só faltou o latim, mas o latim deixa pro próximo. Mas soltaram um Cronos agora. verdade. A gente tem que Exato. falar isso, né? Exato. A gente não consegue largar, né? É verdade. É verdade. Tá intrínseco com a gente. Mas, cara, brigadão. Nath, Pedro, pô, sensacional. Tô orgulhoso do episódio de hoje. Foi um episódio incrível, Ficou cara. incrível, Entregou galera. muito. Entregou o ar humano também, né? Bom, bom a gente demais. provou que também vou advogado sem o paletó, né? Sem a gravata. Isso é importante pra caramba. Isso aí. E, pessoal, eu já não falei, né? Mas siga nas redes sociais. Vocês ficaram até o final. Muito obrigado. E se vocês têm qualquer outra ajuda, eu tenho certeza do que vocês têm que fazer. Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.